Um bom dia, paz do Senhor a todos. Estamos aqui no monte uma vez mais, né, para meditar algo sobre a parte de Deus rapidamente, né, em Gênesis 25, que nos é dito assim: E Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Setura, né, e gerou-lhe Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Zisbaque e Zua, né, Sua. E Josã gerou a Seba, Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Mídian foram Efa, Efer, Enoque, Abida, Euda, esses todos foram filhos de Setura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas, né, que Abraão tinha, deu Abraão presentes, vivendo ele ainda. Despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, foram os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Aí o 8 ao 11 diz que Abraão expirou, no 8, por exemplo, né, e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Ou seja, o texto não diz que ele morreu de alguma doença, né? Morreu de idade. Aí vem a descendência de Ismael. Aqui no 12, só estou adiantando e dizendo as partes aqui para não ficar muito longo o vídeo. Aí vem os descendentes de Isaac, no 19. Aí o 24, né, o versículo 24, diz assim: E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo, como isso se chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado, sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 65 anos, quando os gerou. Ou seja, 25 anos de espera pela promessa, né? Em torno de 25 anos de oração, para que sua esposa engravidasse, e de gêmeos ainda engravidou, né? Cresceram os meninos, foi varão perito na caça, né, o Esaú. Esaú foi perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, presta atenção, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peste, comer deste guisado, né, vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura? E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Ponto de interrogação, né? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, né? E este comeu e bebeu, levantou-se e foi-se, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Primeiro começando que o texto começa ali pelo versículo 1º, 2º, que é um texto anacrônico, até o 3º, 4º versículo, falando dos filhos que ele teve com as concubinas. Por que anacrônico? Porque é um texto duvidoso, o texto não diz claramente, né, se esses filhos eram durante ou depois da vida de Sara, né. O que é interessante no texto é que Abraão abençoou-os e tirou dali, né, para outro local, deixando somente Isaque, que era o filho da promessa, ou seja, ele continuaria a descendência, né. Então, só para os irmãos entender que a palavra anacrônica é usada muitas vezes ali porque há algumas dúvidas ali, né?
A única passagem que ampara e diz que aqui diz também que a palavra usa a palavra concubina é lá em 1 Crônicas 1:32, se não me falha a memória, né, ali, que ela era assim, né, uma serva e assim por diante. Só para os irmãos entenderem. Mas o texto principal aqui, quando eu li aqui e dei ênfase ao ponto, é que Isaac amava, né, a Esaú, enquanto que Rebeca amava, né, a Jacó. Um erro bem simples e uma falha, né, dos pais, trazendo para os dias de hoje, né? Vamos usar, parafrasear ali, não se pode amar mais um filho e menos outro. Não se pode dizer esse é meu predileto e o outro não. Você pode ter quantos filhos for, o amor a eles tem que ser o mesmo. Repito, amor a eles. Não pode ser, por exemplo, então por que os filhos dele, os outros com as servas, não os deixou ali? Não, o texto diz que ele abençoou eles, a eles, né, ou seja, não desprezou. Mas aí ele dá ênfase que ele amava mais um filho. Perceberam? Então, não é que ele não desse auxílio, né? Não desse, quem sabe, algum carinho, mas amor, ou seja, predileto dele era Esaú. Porque ele amava a caça que ele trazia, a caça que ele fazia. Né? Os irmãos puderam entender ali. Enquanto que Rebeca amava seu filho Jacó. Por conta disso, né? Se formos ver mais à frente, né, os irmãos vão ver que houve esse erro gravíssimo ali, né, de Jacó ter vendido a sua primogenitura. Os irmãos percebem que o erro gravíssimo de Jacó foi não dar valor, repito, não dar valor ao que Deus lhe dera. Era o direito dele, é primogênito. Embora Jacó agarrou seu calcanhar, havia uma promessa em cima daquilo ali, mas vemos que em hora nenhuma ele foi obrigado. Olha o que diz em Hebreus 12, 16. E ninguém seja fornicário, profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. No 17, né, versículo 17 de Hebreus 12, ó. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Percebe, amados, que por mais que ele se arrependeu, o texto está dizendo aqui, por mais que ele se voltou, dizendo, não, mas eu agora percebo que eu fiz errado, eu deveria ter levado em conta que essa bênção é muito valiosa, né? Percebam que ele não deu valor. Isso traz no dia de hoje. Você tem que valorizar o que Deus te dá. Qual é a bênção que ele tem te dado? Qual é o direito que você tem, né, por assim dizer? Ele tinha direito à primogenitura. Amém. Né? Mas ele não honrou, não valorizou esse direito que ele tinha. E perdeu. Ou seja, ele vendeu e perdeu, porque quando ele quis tomar, de acordo com Hebreus aqui, e se vamos ler os textos mais à frente, em outros vídeos vamos ver, ele tentou, ele quis, mas não adiantou mais. Porque o que ele fez não agradou a Deus. Embora havia uma promessa, repito eu, né? Em cima disso, há uns porquês ali. O interessante para os dias de hoje, o que Deus traz para mim e para você, que você tem que valorizar, repito, valorizar o que Deus te dá. Você não pode jamais, em momento algum, não tratar assim com um valor palpável, com uma graça, uma sabedoria, ou seja, aquilo que Deus te dá. O que Deus tem te dado? Um bom emprego, uma boa família, né? Uma boa saúde, ou seja, uma boa vida aqui na terra.
Vejam, são dádivas, Deus te dá, são direitos que você tem. São direitos. Quando você vem para Cristo, além desses direitos, direito a morar no céu. Né? Então vejam que Deus abençoa todos. Todos. Os que não querem e os que querem. Mas a questão está em você valorizar as bênçãos que Deus te dá. Tem pessoas que não querem esse Jesus maravilhoso. É um direito que ela quer, tem. Mas ela tem que levar em consideração que naquele grande dia, todos nós estaremos perante Deus. Todos sem exceções. Todo joelho se dobrará perante Ele, a Bíblia nos diz. Todo o joelho, não é alguns joelhos, né? Todo o joelho. Então a palavra usa todo, não é alguns. Os que servem, todo o joelho. Então a palavra que Deus está colocando no geral para mim e para você nessa manhã. Você, pai e mãe, nunca valorize mais um filho do que o outro. Trate-os todos de igual modo. Amor, carinho, né? Para que não venha lá na frente você fazer algo que não agrada a Deus. Vejam que por causa dessa preferência que Rebeca tinha por Jacó, os dois mutuamente, ou seja, acabam mentindo, né? Os irmãos conhecem a história, mais à frente eu vou ver um vídeo sobre isso. E enganam a Isaac. Porque ele já não enxergava bem. E palpeando, ou seja, ele palpando o braço de Jacó com uma pele, o texto vai dizer lá. Ele pôs uma pele animal ali, sendo peludo. Ele imaginou seu filho Esaú e abençoou. Então vejam que o texto está bem declarado, para que você não tome essa posição de valorizar mais um e outro. Você, pai e mãe. E no geral, as bênçãos que Deus te dá. Família, um bom casamento, um bom cônjuge, que te respeita, te ama, né? Homem ou mulher, bons filhos, né? Ou seja, um bom emprego. Tudo que Deus te dá, valorize. Para que se você vier a perder ou vender essa dádiva, por assim dizer, não queira vir se arrepender depois e ser tarde demais. No geral. No geral. Em tudo que foi falado antes. Eu sempre repito para alguns amigos meus que tudo que fazemos, ele tem um certo ponto, um certo limite, em que se você voltar atrás, não há consequências. Mas quando você passa esse limite, construa veredas na tua vida, né? Ou seja, limites. Ó, até aqui eu sei que ainda tenho chance, mas se eu passar daqui, você pensando assim, você pode se voltar e não haver consequências para falhas e erros. Até aqui. Mas tendo em mente que daqui para lá vai haver consequências gravíssimas. Né? Então, tendo esses limites na tua vida, em nossa vida, poderemos evitar tantas coisas que, infelizmente, né, há pessoas que eu conheço com uma vida destruída, porque ultrapassaram esses limites. Hoje, seus filhos não estão com elas, às vezes, né? Seu cônjuge, um casamento que não foi valorizado, homem ou mulher, não valorizaram, ultrapassaram esse limite e hoje não conseguem mais voltar. Né? As consequências são muito graves desse limite ultrapassado. Mas pensar, mas então não tem mais chance de voltar? Pode voltar atrás do limite já avançado, mas as consequências são muito graves. As perdas são irreparáveis. Mas, claro, Deus pode sim restaurar, regenerar tudo, pode. Você tem que crer nisso. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus do impossível. Eu creio dessa forma. Mas eu estou dizendo aqui, como alguém sendo usado por Deus para você que está me assistindo. Não ultrapasse esse limite. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, de acordo com lá Eclesiastes 3, né?
no comecinho ali pelo 1 e 2. Determinado debaixo do céu. Aqui estamos, né, um tempo determinado para todas as coisas. Um tempo de vida, um tempo de nascer, um tempo de morrer, como diz lá os versículos de Eclesiastes, mas debaixo do céu, veja que acima do céu, o tempo não equivale, porque é o tempo de Deus, ele criou o tempo, mas o tempo não afeta Deus, entendeu? Mas aqui na terra o tempo nos afeta. Cada dia de vida, cada ano, né, cada segundo não volta mais. Né? A partir do momento que você viveu um dia, esse dia se foi. Ele não voltará mais. Então, nesse dia, tente fazer o melhor nesse dia. Não deixe para amanhã. Você ainda que não conhece Jesus, se entrega para Ele hoje. Erguendo suas mãos comigo, na hora da oração. Esse é o momento. Esse é o segundo que você pode fazer a diferença em tua vida. Porque o amanhã a Deus pertence. E se for tarde demais? Quem sabe você precisa de uma restauração na tua família, nos teus filhos, uma porta que não se abre. Quem sabe as bênçãos estão aí, em Cristo Jesus. Mas tome essa posição agora. Deus de poder e Deus de glórias. Estamos aqui, Senhor, nesse local novamente, meditando algo a mais sobre a Tua palavra, sobre valorizarmos o que o Senhor nos dá, sobre nossas famílias, Senhor. Valorizarmos a todos os membros dela de igual modo. A Tua palavra nos adverte sobre várias coisas. Eu sei que é um tempo determinado aqui, mas que esse tempo hoje, Senhor, possa ser para essa pessoa que está me assistindo, que está erguendo as suas mãos comigo, se entregando ao Senhor, pedindo para escrever o seu nome no livro da vida. Tudo que ela fez ficou no mar do esquecimento. Tudo que ela fez, Senhor, tudo que ela fez, cai por terra a partir deste momento, porque ela está se entregando ao Senhor. Alcança ela, a sua vida, o seu lar. Essa família que está destruída, restaura, Senhor. Quem sabe ultrapassaram um limite. Quem sabe já há muito tempo. Mas eu sei que o Senhor pode remover tudo que atrapalha. Eu sei que o Senhor pode voltar ao princípio, fazer tudo novo. Porque eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, eu creio, Senhor. Mas também sabemos e temos em mente que há limites e há consequência para nossos atos. Temos que ter isso em mente, eu creio, Senhor. Consequências. Obrigado, Deus, por esta manhã, esta oportunidade que tem nos dado. Abençoa essa pessoa que está me assistindo no decorrer deste dia. Em nome de Jesus, aonde estiver, no trabalho, em casa, fazendo algo na cozinha, aonde estiver assistindo esse vídeo, no hospital, em prisões, aonde for, que sejam alcançadas agora. E que você que está me assistindo tenha em mente que Deus tem um propósito, um plano. A tua história foi escrita por Deus e o final é de vitória. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida.